Estamos começando mais um programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença do ex-prefeito de Campos, Sérgio Mendes Cordeiro, e também do médico e ex-candidato a prefeito de Campos pelo PT, Macou Mussallem. E lembrando a todos vocês que o nosso programa já se encontra no YouTube. E lá você vai poder acompanhar todas as entrevistas já realizadas pelo programa Polêmica. E lembrando a você também, críticas, elogios e dicas para o programa, programapolemica@gmail.com, programapolemica@gmail.com. Queria agradecer muito a presença do Sérgio e a presença também do Macou aqui com a gente. Faça as considerações iniciais de vocês. Cláudio, é um prazer estar aqui com você no programa Polêmica, com o Macou. Nós estamos à disposição do telespectador e é uma satisfação enorme estar aqui para a gente conversar um pouco. Macou. É um prazer que se renova, né, Cláudio? E com o Sérgio também, que é um amigo de longa data, a gente está aqui para discutir, né, as questões inerentes à nossa cidade. A primeira pergunta que eu vou fazer é uma pergunta bem direta. Vamos começar com o Sérgio, depois o Macou e a gente vai interagindo. Campos hoje tem oposição? Claro que tem. Na verdade, as pessoas esperam que a oposição seja aquela coisa sistemática, aquela coisa meio... em função do espírito que se criou na cidade ao longo dos anos, pelo comportamento do garotinho, que é uma liderança forte aqui, as pessoas esperam que haja uma guerra, uma coisa meio violenta, vamos dizer, virulenta, melhor dizendo. Mas não, eu acho que a gente tem colocado as nossas diferenças, nós da oposição, nós temos debatido o que a gente não concorda com o que está estabelecido aí, na área de educação, saúde, tudo. Agora, depende do ponto de vista de cada um, do que acha que é ser oposição. A oposição, para mim, é você pontualmente dizer o que não concorda com relação ao governo e buscar alternativas. Eu acho que isso, gradativamente, um grupo está se formando nesse município, novas forças estão se aglutinando e tem cumprido esse papel, sim. Macou. Também acho que existe uma oposição, né? Sem dúvida alguma, já vem se formando, né, um espírito de coesão nessa oposição, ou de afinamento de ideias. As pessoas gostam da polêmica, discussão, né? Até o programa é polêmico, né? Então, querem fazer com que haja, vamos dizer, corra sangue. Não é a minha forma de viver, não é a minha filosofia de vida, não é a forma como eu vejo a política. Política, para mim, é a arte maior da convivência humana. E o fato de discordarmos do indivíduo não quer dizer que somos inimigos fidagais dele, né? Eu acho que o termo fidagal não é bem correto, não. É figadal, não é fidagal, não. Né? Porque é de fígado mesmo, né? Mas fidalguia não tem nada a ver com o inimigo fidagal. Então, é um inimigo aí no sentido de fidagal mesmo. A gente pretende não, a gente faz uma oposição daquilo que a gente não concorda. Óbvio, né? E pretendemos discutir as questões da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado e do nosso Brasil, por que não, né? É uma questão macro, não é só uma questão focada na gestão da municipalidade. Ainda dentro dessa questão, vocês colocaram aí essa opinião de vocês com relação ao atuar da oposição, que ela existe, mas a atuação dela é uma atuação de modos de trabalho, modos diferentes. Mas nós sabemos que toda a administração pública, e aí não só a da prefeita Rosinha, como a do Mocaibe, do Alexandre, do próprio Sérgio,
nós temos administrações que têm pontos positivos e pontos negativos. Mas vocês, enquanto oposição, vocês acham que vocês estão divulgando na medida certa e na quantidade certa os possíveis erros administrativos da atual gestão, fazendo essa parte de oposição qualificada, mas você acha que vocês estão divulgando na medida certa, estão tendo espaço para isso? E quais são os mecanismos que vocês estão usando para mostrar este trabalho administrativo, Sérgio? Olha, Cláudio, veja bem, quando eu fui prefeito dessa cidade, de 93 a 96, nós trabalhamos dos 4 anos de governo, com 300 milhões. 4 anos de governo, 300 milhões de arrecadação. Hoje você tem um município com 2 bilhões, com a perspectiva, um orçamento aprovado de 2 bilhões e meio. E você vê que Campos, o município está deixando muito a desejar em muitas áreas. Você sabe que a gente tem um blog e ali a gente ouve, a gente ausculta, aproveitando aqui o Dr. Marcou, a gente ouve o coração da população ali, você também tem blog, e você vê, são inúmeras, são dezenas, centenas de reclamações com relação à saúde, com relação à educação. Então, eu acho que esta é uma forma, é uma mídia alternativa, é uma forma que a gente também desenvolve para fazer oposição ao município que está num crescente. Você, melhor do que ninguém que atua nessa área, sabe que as mídias sociais elas estão crescendo assustadoramente, não só no país, no mundo inteiro. Sim. Revoluções foram feitas a partir daí. Agora, quando se tem espaço, como hoje aqui no programa Polêmica, a gente tem espaço, a gente sempre expressa o que está pensando com relação às deficiências do governo municipal. Eu fico pensando, um município muito rico, como o nosso, quando você faz um carnaval agora fora de época, fora de hora, você gasta milhões, que até agora ninguém sabe quanto foi gasto nesse carnaval. Eles escondem. Com os blocos e escolas de Campos, foram 440 mil. Fora as de fora, que a gente ainda não teve divulgação ainda. O custo de manutenção do CEPOP. Então você acha que a oposição, na medida do possível, ela está noticiando o que precisa noticiar? Dentro do espaço que se dá à oposição, com certeza a gente tem cumprido o papel. Eu acho que a oposição não está devidamente organizada e articulada. O Sérgio, eu e outros, né, que não estão aqui, mas também fazem parte da oposição, precisamos realmente nos organizar e focar essa nossa atuação, né, nos pontos fundamentais que nós discordamos, né. Por exemplo, na área da educação, para mim, não fui eu que dei a nota, o IDEB que deu a nota. Último lugar, né? É impensável isso, se pensar numa cidade a médio e longo prazo. E a curto prazo também. Na saúde, fala-se muito, mas a gente que vai fazer um programa de saúde aqui na Terceira Via, para discutir a fundo essas questões da saúde, convidar pessoas que entendem realmente de saúde, ter formação em saúde pública, que sabem o que é saúde pública, que não é assistência médica, não é atender o paciente, não é atender o doente, isso é atender a doença, não a saúde. Também está deixando a desejar. A questão do incentivo da agricultura, que eu bato tanto, né? Eu até brinco. Alguém come computador? Alguém come carro? Então, para subsistirmos, temos que comer alimentos. É uma planície dessa aí, não ser incentivada a agricultura, inclusive familiar, né? Que é fundamental para a evolução, vamos dizer assim, do nosso município. Não vejo nenhuma ação. Mas está havendo a possibilidade, está havendo, voltando à questão da pergunta, para a gente não fugir à pergunta. Está havendo. A oposição está tendo essa oportunidade, está fazendo a contento? Inclusive nós, por exemplo, nessa eleição de 2014, né, nós estamos pretendendo nos organizar para que possamos fazer uma bancada, seja de federal, seja de estadual. Temos que fazer dos dois lados, né? Tanto no nível da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, como aqui na Alerj, né? Então, nós estamos tentando organizar sem vedetismos, sem vaidades, cada um procurando colaborar com aquilo que ele melhor conhece, com aquilo que ele melhor entende, para poder canalizar essa oposição, porque
Eu até escrevi um artigo sobre boca de urna, né? É um negócio impensável, não existe boca de urna. Aí você vai para a realidade é outra. Então, a oposição, realmente, eu dei até esse toque. Nós temos que nos organizar, temos que realmente começar a trabalhar afinados. Trabalhar com calma. Outra questão importante também é com relação às... Nós estamos aqui dentro dessa mesma linha de trabalho ainda, com relação aos pedidos de informação. Sérgio, por exemplo, vai até dar uma informação para a gente. Ano passado teve aquela polêmica do Cruzeiro do Sul, né? Onde a prefeitura fazia um investimento dos fundos, né, da prefeitura. E eu não sei qual é a informação que ele obteve com relação a isso. Estou puxando esse gancho, Marco, para dizer o seguinte, ainda dentro da questão da oposição, para provocar um pouco mais o debate com vocês. Às vezes o Sérgio comentou, quando tem espaço de mídia, a gente fala, estamos usando os blogs. Mas os pedidos de informação, Marcou, eu não tenho ciência, Sérgio tem essa questão do Cruzeiro do Sul. A oposição não poderia, pelo menos, provocar mediante ofício a prefeitura, provocar mediante ofício o Ministério Público, para buscar algumas informações que tanto a comunidade, tanto a sociedade precisa. Começa com você e me dando a informação com relação ao Cruzeiro do Sul. Você obteve alguma resposta? Se não obteve, você se movimentou um pouco mais? Como é que está a situação? Não obtive nenhuma resposta com relação ao Cruzeiro do Sul, não sei... Explica só para os nossos espectadores que o Cruzeiro do Sul... O Cruzeiro do Sul foi um investimento que a prefeitura, a Caprev, a Prev Campos... No fundo de pensão fez ao fundo de pensão dos servidores municipais, que fez no Banco Cruzeiro do Sul, um banco que já estava, pelo Banco Central, já estava condenado à falência, já estava avisado no mercado que ele poderia vir à falência, e mesmo assim a Prev Campos investiu lá no Banco Cruzeiro do Sul, e o banco faliu. 2 anos depois, o banco faliu, com todos aqueles avisos que o Banco Central havia dado, e a gente não sabe o que aconteceu com esse dinheiro que foi investido. Aí você fez o pedido de informação. Fiz o pedido de informação na administração, fui lá, cumpri os 30 dias, e a expectativa que eu tinha, Cláudio, era de que, claro, eu estou na oposição, fizemos uma campanha e esperávamos que houvesse uma vitória do nosso candidato ou de um candidato de oposição. E quando se entrasse no governo, essa era a expectativa. Aí a gente esmiuçaria, porque a gente encontra muita dificuldade de obter informações no governo. E eu fico pensando o seguinte, da mesma forma, com a mesma eficiência que os fiscais da lei e o Ministério Público cobrou do governo Mocaiber e que aí houve a intervenção, houve o afastamento do prefeito, perfeito. Sujeira não pode jogar para baixo do tapete, tem que fiscalizar, tem que cobrar, e se tiver errado tem que afastar. Agora, eu não vejo a mesma eficiência atualmente. Eu vejo... Mas na sua opinião, isso é o quê? O governo com menos mazelas, com menos erros administrativos ou não? O governo com muitos erros administrativos e não sei por que o silêncio das autoridades competentes. A Câmara, você sabe, a gente sabe que tem a maioria lá governista, não vai de forma nenhuma pedir informação, não vai querer criar nenhum constrangimento para o governo. E eu vejo muitas denúncias nós fizemos, inclusive na Frente Democrática, levamos essas denúncias para o Ministério Público e as coisas não aconteceram. Mas eu vou voltar com você aqui. Marco, essa questão aí de pedir informações, de abrir espaço, porque qualquer pedido de informação coerente, ele é passível de uma abertura de mídia, de uma abertura de discussão. O PT e a sua cota parte de contribuição com relação a isso tem sido feita ou você está usando uma outra estratégia? Não, nós estamos usando 2 estratégias, né? A primeira é via partido, que nós, como o Sérgio também, tem um vereador, que é o Rafael Diniz, nós temos o Marcão. E ambos estão com pedido de informações, só que é negado, né? A Câmara não concorda, porque a maioria governista não aprova, e são 21-4, né? Isso. Tem o Nildo e tem o Fred, que também estão todos eles empenhados em solicitar informações, esclarecimentos, só que não respondem. Essa é uma parte que está sendo feita, e muito bem feita, pelos nossos 4 vereadores da oposição. Nós elegemos 6 na nossa coligação, mas 2 estão do lado do governo, né? Então nós temos 4, na verdade, na oposição. Então, mas estão fazendo o papel deles. Estão solicitando, estão inquirindo, estão questionando.
E a outra via que nós estamos pretendendo formalizar, porque nós acabamos de sair de uma Sim. eleição e agora o Brasil começa a funcionar depois da Semana Santa, né? Para em 15 de dezembro e só volta a funcionar plenamente depois da Semana Santa ou depois do Carnaval, mas é mentira. Até a Semana Santa ainda vai naquele empurrando com a barriga. E agora nós estamos nos articulando, não só com os partidos, mas também com pessoas que têm uma visão comunitária, que têm uma visão política também da questão da evolução, né? Aquilo que você falou, vai ficar batendo. Na campanha eu não quero bater, eu quero discutir, apresentar propostas, projetos, nós todos. E quando eu digo não há vedetismo, porque se Marcou, por exemplo, que é do PT, for pedir alguma informação, está passando por cima do representante dele na Câmara, que é o Marcão. Assim como o Sérgio pediu pessoalmente. Já que nós temos um partido organizado, temos representante na Câmara, eu acho que o nosso representante, nós temos que apoiá-lo e trabalhar junto com ele. Ele que deve ser o canal de solicitação. O canal de solicitação de informações que a lei permite claramente e que tem fórum para isso, né? Ok. Estamos conversando aqui com o ex-prefeito de Campos, Sérgio Mendes, e também com o médico e ex-candidato a prefeito de Campos, Macomo Salem. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.